Nós já estamos de volta e agora o nosso assunto é depressão na adolescência. É uma fase da vida de muitas mudanças psicológicas, físicas e também de dúvidas e, claro, incertezas, né? E tudo isso, gente, pode acabar desencadeando problemas diversos, inclusive a depressão. Então, pais, avós, irmãos e pessoas, né, que estão próximas destes adolescentes, essas pessoas devem ficar muito atentas, né, a todos os detalhes do comportamento deles. Bom, e é sobre este assunto que nós vamos conversar agora aqui no programa com a psicóloga Roneida Gontijo. Roneida, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, Síria. Então, Roneida, quando a gente fala de depressão na adolescência, o que se envolve? Quais os principais aspectos ligados à depressão é importante a gente destacar? Na realidade, eu acho que é muito importante que os pais, principalmente, fiquem atentos às mudanças de comportamento do filho, né? Por exemplo, quando o filho começa a se isolar mais, ficar mais quieto, mais calado, mais dentro, né, do quarto, por exemplo, se isolar da parte social também, que seria dos amigos, dos familiares, eu acho que ele começa a ter que ter aquela atenção maior para o filho. O que está acontecendo com esse filho, né? A questão das notas também na escola, quando vai diminuindo, né? Quer dizer, vai ter uma queda no rendimento escolar, isso também é um termômetro para os pais começarem a ficar mais atentos. Né? Uhum. A questão da agressividade também dentro de casa, né? Com os familiares, às vezes até com os amigos também. Então, é também um outro parâmetro para os pais ficarem alerta. Uma tristeza também demasiada desse filho, eu acho que é um momento também que tem que ter essa atenção. E essas mudanças de comportamentos que os pais, que as pessoas que estão próximas devem ficar atentos, elas são repentinas, Roneida? Às vezes sim, mas muitas vezes a criança mesmo, quando está na fase da pré-adolescência, a gente está falando mais dos adolescentes, né, da depressão na adolescência, a gente precisa começar também a observar. Está tendo essa mudança? Porque algumas mudanças, Síria, no comportamento do adolescente são naturais. Da própria fase da idade mesmo, né? Sim, né? Aqueles momentos de rebeldia, mas a gente precisa de ver ficar atenta ao quê? A questão a intensidade, né? Quando isso começa a se tornar algo mais sério, mais grave, de uma forma mais intensa, é importante sim. E como descobrir isso, se estar mais intenso ou não? Eu acredito que quanto mais próximo os pais estejam dos filhos, a questão da escuta, do diálogo. Quanto mais conhecer o filho, Conhecer o filho, saber das reais necessidades desse filho, o que está passando na vida dele na escola. A escola é um lugar onde que esse adolescente ele fica, né, grande parte do tempo Por isso dele. a importância também dessa proximidade com os professores, com a escola, Sim, né? Os pais participarem das reuniões, às vezes ir na escola para conversar, né, com os professores, os coordenadores, para saber como que anda, simplesmente como que anda a parte social, a parte pedagógica do meu filho, ou seja, acompanhar se houve alguma diferenciação, os pais também estarem perto dos amigos dos filhos, isso também é importante. Então, estar acompanhando de uma forma geral, participar de verdade, de coração da vida desse filho. Desse adolescente, né? E quais são as principais causas da depressão nesta fase da vida, na adolescência, Roneida? A adolescência, ela vem com um turbilhão de sentimentos, de emoções, coisas que os jovens... E bem diversas, né? Sim, sim. Muitas vezes eles têm dificuldade em lidar com isso. São muitas mudanças, né? E ainda vem a questão também, as amizades são muito importantes neste momento. Às vezes tem aquelas boas amizades, boas influências e às vezes nem sempre são tão boas. E o adolescente, ele sente essa necessidade dessa proximidade com os amigos, que é a questão da identificação mesmo, até para a formação da personalidade dele. Então, nesta fase, ele tende a se afastar um pouco dos familiares, dos pais. Muitos pais ficam chateados nessa fase, né? Mas é algo também necessário, de certa forma, e natural, né? Porque eles têm que conviver com os pares, que são as pessoas da mesma faixa etária, né? Aquelas afinidades, os mesmos desejos. São novas descobertas na vida deles também. Isso faz parte para o crescimento, para o fortalecimento mesmo desse indivíduo, né?
E neste momento é importante que ele se identifique. Por isso que há, muitas vezes, a questão de mudanças de grupos, né, de amigos. Porque nem sempre ele vai se identificar com aquele grupo inicial e aí ele busca um outro tipo de identificação, onde que os pares têm objetivos comuns, têm o que eles gostam mais de fazer, né? Então, isso é importante também para esse crescimento, esse desenvolvimento do adolescente também, a identificação com esses pares. Agora, no caso da depressão, qual que é a importância de um diagnóstico precoce desse problema? Na realidade, é um trabalho que a gente observa de prevenção, né? Porque o caso extremo da depressão é a questão do suicídio, né? Só que para se chegar neste momento, existem etapas, né? A etapa do isolamento, a etapa do não gostar é como se ele estivesse se punindo realmente por determinados motivos, situações, experiências. Então, assim, tem a questão da punição, né? Para depois chegar neste momento. Na realidade, a questão do suicídio é que o adolescente nem sempre ele quer tirar a vida, mas ele quer acabar com aquela vida que não está legal para ele, que tem como se a gente falasse aquela droga de vida. É uma busca de mudança. Uma busca de mudança. Só que quando há um desequilíbrio aí, não há um suporte, não há uma escuta adequada, é que pode acontecer, chegar a questão do suicídio. Pois é, e quando os pais já descobrem, já ficam atentos aí a algum sinal de que algo não vai bem, o isolamento, como você bem colocou, qual é o primeiro passo? O que eles devem fazer? Já procurar um profissional, um psicólogo para acompanhar esse filho? Olha, é muito importante ele buscar ajuda também, não só o filho, né? O pai buscar uma ajuda, uma orientação, porque sozinho é muito difícil. O pai não teve, ele não soube como se chegou naquela situação. Então, ter um entendimento de todo o processo, de todo o desenvolvimento, né, dessa vida familiar, saber de fato o que está acontecendo, o que né? está acontecendo é muito importante. Então, num momento desse, a busca por um profissional, ela é muito importante, até para o pai saber que caminho tomar, sim. né? Como se aproximar novamente, como resgatar algumas questões aí que ficaram, às vezes, mal resolvidas aí para trás. Então, é uma elaboração de um novo processo de vida mesmo dessa família, desse sistema familiar, porque todos estão envolvidos. E aí a importância, então, dessa família abraçar esse adolescente nesse momento, sim, né? Cada um vai ter um papel fundamental ali para o processo de construção novamente desse sistema, né? E para ajudar esse adolescente. E como que são esses acompanhamentos? Não sei se a gente pode falar em tratamentos, né, para uma pessoa que já foi diagnosticada aí com depressão. Como que é esse processo? Tá. Bom, olha só, eu vou falar um pouquinho do trabalho que eu faço, né, com alguns adolescentes no consultório. Eu trabalho juntamente com o adolescente, com a família e um espaço que eu acho extremamente importante é a questão da escola também, porque a escola envolve os amigos, a gente consegue trazer esses amigos, buscar informações, como que andava essa questão social desse adolescente, o acolhimento dele também. Então, não é só o acolhimento da família, o acolhimento da escola, dos amigos. Eles passam boa parte do tempo na escola, Sim, né? é extremamente não tem importante. como isolar. Uma terapia com um adolescente, né, e às vezes até com uma criança também, a maior parte das queixas estão muito voltadas para o ambiente social, não somente para a família, mas é de extrema importância esse envolvimento nesse ambiente social também. O convívio social deles. É o reconhecimento, né? Ele se sentir pertencendo a esse espaço. E a internet, onde entra nesse processo com a questão das redes sociais, de serem aceitos, não serem aceitos? Pois é, a internet é vasto, né? Se a gente for pensar sobre isso, a gente ficaria aqui falando... São muitas informações. Sim. Mas a internet, eu falo que sempre, ela tem um lado positivo, inclusive muito positivo para auxílio, sim, de muitas questões, né, de conhecimento, mas ao mesmo tempo ela tem um lado negativo, onde que muitos jovens, infelizmente, eles não vão buscar só o lado positivo,
né, as informações, esse bombardeio de informações, de você fazer parte daquele grupo, de se atingir aquele objetivo de um corpo perfeito, de uma vida perfeita, viagens e consumismo, muito consumismo também. Então, até que ponto isso é saudável também, né? Pois é, na realidade aquilo instiga, né, algo de que muitas vezes não faz parte exatamente daquele mundo do adolescente. Então, ele se sente fora, é como se fosse um peixinho fora ali, né, daquele espaço dele mesmo. Então, é importante ele ter uma boa estrutura familiar para ele conseguir lidar com aquilo tudo. Então, boas conversas em casa, boas discussões na escola também, né, debates. Então, tudo isso eu acho importante para ele realmente se situar. Esta é a minha vida, é a aceitação de vida, é saber o que gosta, o que não gosta, quais são os seus objetivos, porque informações, né, exemplos, vamos ter diversos. Mas tem que e a saber nossa quem realmente realidade? a pessoa é, né? Exatamente. Então, se a gente for pensar de uma forma geral, é a busca de um autoconhecimento que é extremamente importante. Tá certo. Roneida, agradeço muito a sua presença hoje aqui no programa, viu? Muito obrigada por ter vindo e um bom dia para você. Bom dia. Olha só, você que está aí em casa, nós queremos ouvir você, viu? Você ainda pode participar conosco hoje mesmo aqui no programa. Mande então suas dúvidas, suas perguntas no nosso WhatsApp. O número aparece para você, o código de área é o 31, o número é o 99642-8473. E agora nós vamos a um rápido intervalo. No próximo bloco, o nosso assunto é dores nos pés. Não saia daí, daqui a pouquinho.